Será que é possível você manipular as emoções de um homem para fazer com que ele vicie em você? Por mais absurdo e até um pouco assustador que pareça, sim, é totalmente possível. E o real motivo disso ser um pouco assustador é porque isso daqui se refere a uma manipulação que pega diretamente no emocional de uma pessoa. Então o vício que eu me refiro que você pode criar numa pessoa não é aquele vício de a pessoa ter o interesse, te responder rápido, gostar de ficar perto de você. Não, é um vício que se você não maneirar na dosagem, você pode fazer até com que um homem fique possessivo por você, de uma maneira que você não vai achar legal. Então tome muito cuidado em como você vai usar esse conteúdo. Isso daqui é um conteúdo que pode ser perigoso. Eu já usei isso, funcionou para mim. Teve mulheres que eu ensinei também, funcionou da mesma forma. Já me dei mal usando esse tipo de coisa. No final do vídeo eu explico como isso aconteceu. Então recomendo que você não use isso para maldade, porque isso de fato pode ser perigoso. Se você é nova aqui no canal, o canal também é novo, seja bem-vinda. Então nesse começo é muito importante um like seu, que você se inscreva também para começar a me acompanhar no canal e fazer com que o conteúdo comece a ficar cada vez mais frequente por aqui. Agora, continuando o conteúdo, partindo do ponto que você tem que manipular as emoções de uma pessoa para fazer com que ela vicie em você, qual é a primeira coisa que você precisa entender? É que pico de emoções fortes viciam, tanto negativas quanto as positivas. Ou seja, quando você tem um pico muito grande de estresse ou quando você tem um pico muito grande de felicidade, esses picos fortes de emoções pode fazer com que você se vicie nelas. É normal que você se questione: caramba, por que o ser humano iria se viciar em sentir sentimentos negativos, como tristeza, raiva, estresse? Eu diria que a questão não é sobre gostar ou querer, mas sim porque é necessário. Então, obviamente, se você for raciocinar sobre isso, você não vai pensar: nossa, como eu quero sentir estresse ou como eu quero ficar triste. Porém, você pode buscar isso de forma inconsciente que você nem percebe. Um exemplo disso é quando um casal briga por besteira, por motivos insignificantes. Quando chega a esse ponto é porque existe um certo vício no estresse da briga. E o motivo de muitas vezes você ir em busca desse estresse é que quando a calmaria ela começa a ser constante, ela deixa de ser paz e começa a se tornar tédio. Ou seja, depois de um longo dia estressante, você precisa desse momento de paz. Porém, se essa paz ficar muito tempo, for muito constante, ela vai começar a se transformar em tédio. Então aí pode se criar outros problemas, como ansiedade, sentimento de vazio, a pessoa querer buscar um sentido para sair dessa sensação. Então, para você ter uma saúde mental boa, precisa haver o equilíbrio entre ambos. O problema começa quando tudo isso começa a ficar em excesso, quando em um momento você tem um pico grande de estresse e em outro momento você tem um pico de felicidade que coloca a sua dopamina lá em cima. E é a partir disso aqui que uma pessoa começa a entrar em um vício emocional. Um bom exemplo que eu posso te dar é sobre jogos. Se você for reparar, jogos que mais viciam são aqueles jogos que você mais perde do que ganha. Aquele jogo que você vai jogar para relaxar e acaba saindo bem mais estressado que antes. Aí você xinga, fala que o jogo é o lixo, que vai desinstalar, que vai deixar de jogar esse jogo. Só que passa um tempo, o sangue esfria e tá você lá jogando o mesmo jogo novamente. E você até sabe que tá viciado nesse jogo, só que é porque você pensa que esse jogo é bom. Mas não, você tá viciado na emoção que esse jogo te causa. Se esse mesmo jogo você só ganhasse, era questão de tempo para você enjoar. Agora guarda esse exemplo para o que eu vou falar a seguir. Provavelmente tu já deve ter conhecido alguma mulher, ou pelo menos visto na internet, aquela mulher que é humilhada, pisada pelo parceiro, ele faz de tudo com ela e mesmo assim ela não larga dele. A primeira coisa que a gente pensa é: deixa de ser idiota, larga desse trouxa, manda ele embora. Só que nem sempre esse homem é assim. Tanto ele pode pisar e humilhar, quanto no outro dia fazer totalmente o oposto. Começa a tratar com carinho, faz de tudo por ela, fala que vai mudar, que mudou completamente. Então ela vai e acredita que as coisas a partir dali vai começar a dar certo, que a partir dali tudo vai mudar, então ela continua no jogo. É a mesma coisa que acontece no jogo. Se estressa, diz que vai terminar, que não dá certo, mas depois o sangue esfria e ela volta pra esse cara de novo. E o incrível é que ela pensa que é porque esse homem é bom, mas não, ela só tá viciada nesse jogo das emoções, que inclusive é o nome do material que eu tenho. O link tá na descrição, você pode ir lá dar uma olhada que vale muito a pena adquirir. Mas enfim, bom, agora você entendeu como é o sistema desse jogo emocional, desse vício que faz a pessoa ficar viciada em você. Mas agora entra a questão de você manipular as emoções dessa pessoa para que você prenda ela nesse jogo, para que ela vicie em você, ou nas emoções que você vai proporcionar para ela. Lembrando que isso daqui não é um vídeo sobre paixão, tá? Se você quiser um vídeo sobre paixão, é só comentar aí embaixo que eu posso trazer aqui para o canal. Isso se trata de uma
pura manipulação emocional. Por isso que eu falei que isso pode ser considerado um pouco antiético. O objetivo dessa manipulação é fazer a pessoa ficar preso emocionalmente a você. Mas bem, qual é a primeira emoção que você tem que manipular nessa pessoa para fazer com que ela se prenda a você? Manipular o sentimento de posse para fazer com que ele tenha o medo de te perder. Eu já percebi que uma mulher já tentou usar algo parecido comigo, porém ela não conseguiu, não porque eu sei sobre esse tipo de coisa, mas porque ela tava fazendo totalmente errado mesmo. Ela começou a fazer um certo jogo de desinteresse para fazer com que eu tivesse medo de perdê-la. Só que quando ela sumia, eu simplesmente não ligava. Mas por que não funcionou? Porque antes dela tentar fazer com que eu tivesse medo de perdê-la, ela não criou o sentimento de posse. O que é esse sentimento de posse? Bom, nós seres humanos temos uma natureza meio possessiva. Quando a gente sente que algo é nosso, a gente não gosta de perder aquilo. Se você conseguir fazer com que um homem sinta que você é dele, fazer ele pensar, nossa, essa mulher aí é minha, ela tá nas minhas mãos. Esse é o momento perfeito para você começar a pular fora. Aí sim você pode começar a ser indiferente, a demorar a responder, a sumir de vez em quando. Se você fizer isso antes de criar o desejo de posse, como é que ele vai sentir que perdeu algo que ele nunca teve? Mas agora, se você sumir, tem algo a se perder. E isso mexe com a natureza humana. Aí ele pode começar a se preocupar mais. Ele vai começar a te procurar, querer saber o que é que tá acontecendo. Aqui você já introduziu ele no jogo. Agora você vai começar a manipular os vícios emocionais nele. Primeiro você vai entender a relação entre padrão, hábito e dopamina. Vamos lá, quando você repete um padrão de ações várias vezes, esse padrão se torna um hábito. Por exemplo, dirigir. Se você dirige todo dia indo para o trabalho, dirigir se tornou um hábito. Porém, você não se torna uma pessoa viciada em dirigir, porque dirigir não estimula tanto a dopamina no seu cérebro. Não te dá tanto prazer assim em dirigir. Muito pelo contrário, muitas vezes você nem quer, tá cansada. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais um hábito estimula a dopamina no seu cérebro, mais esse hábito se torna vicioso. Por exemplo, dirigir todo dia não te deixa uma pessoa viciada em dirigir. Porém, cultivar o hábito de tomar uma todo final de semana pode te deixar uma pessoa viciada. Quando você vai beber, tem amizades, conversas interessantes, gargalhadas, ou seja, momento de prazer, um forte estímulo à dopamina. Quando chega sexta-feira, seu pico de dopamina tá lá em cima. Opa, sair daqui do trabalho, passar ali no bar, conversar com as amigas, colocar o papo em dia. Quanto mais esse padrão se repetir, mais vicioso isso vai ficar. Então, se um dia você passar e não conseguir ir nesse bar conversar com as amigas numa sexta-feira, você vai chegar em casa como se algo tivesse faltando, talvez até um pouco estressada, por você não ter tido esse momento que você queria. Então, como você pode usar esse tipo de coisa em um homem? Você vai criar um hábito vicioso para ele. Vamos para um exemplo. Imagina que esse homem vai te visitar todo sábado à noite na sua casa. Primeira coisa, você vai focar em criar um momento prazeroso para ele. Por exemplo, se ele é uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, então ele pode te visitar, vocês namorar um pouco e depois ele ter um momento que ele fique curtindo esse jogo. E isso vai se criar um momento prazeroso para ele. E então você vai focar com que esse padrão de rotina se repita até se tornar um vício. Aí quando chegar numa sexta-feira, o pico de dopamina dele já vai começar a subir. Ele já vai começar a lembrar, caramba, amanhã é sábado, vou visitar ela, a gente vai namorar, vou jogar um pouco. Por esse ser um momento prazeroso, ele não vai querer fazer nada que ameace perder esse momento. A partir daí ele já entrou no jogo, então qualquer pico de estresse que você der a ele, ele não vai embora, ele vai querer voltar, porque ele já tá começando a ficar envolvido emocionalmente com você, e quanto mais isso se repetir, mais envolvido ele vai ficando. Aí você pode aplicar o que eu falei sobre o jogo, você pode fazer ele se sentir bem e depois você pode fazer ele se sentir mal. Porém, é aqui que eu recomendo você maneirar na dosagem, porque lembra que eu falei no começo do vídeo que eu já me dei muito mal com isso? Foi justamente por isso, porque eu não maneirei na dosagem. E o problema disso é que sim, de fato funciona, não tenha dúvida disso. Porém, o problema real é que isso pode se voltar contra você, porque o hábito que você está criando nele também pode estar sendo criado em você. O estresse que você está dando a ele também pode ser dado a você. Manipulação emocional é uma coisa muito poderosa que você pode usar contra alguém. O problema é que é tão poderosa que até você pode cair na sua própria manipulação. Por isso eu faço questão de enfatizar o cuidado que você tem que ter com isso. Eu poderia me aprofundar bem mais aqui, só que esse vídeo tá ficando bastante longo. E assim, eu quero ver se vocês vão curtir o vídeo, porque dá trabalho e não vai ser tão legal eu sentir que tive todo esse trabalho em vão. Por isso que se você quiser que eu traga mais conteúdos assim, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo para eu entender que vocês estão curtindo o conteúdo. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.